Se tem algo que a televisão brasileira ensina é que tudo tem um começo, um meio e, claro, um fim. Mas, será que estamos realmente preparados para o fim de uma era? Imagine o cenário: câmeras ligadas, plateia aplaudindo, e um dos maiores apresentadores da TV brasileira se preparando para dar o último adeus aos seus telespectadores. No palco, as luzes brilham como nunca antes, mas no coração de todos os envolvidos, um turbilhão de sentimentos se mistura. Raul Gil, um ícone da TV que tem o poder de fazer todos rirem, se emocionar e, claro, cantar juntos, estava se despedindo de sua jornada no programa Raul Gil. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo quem estava ali no estúdio, é que aquela despedida não seria apenas de um programa, seria o fim de um capítulo que marcará para sempre a história da televisão brasileira. E quando Patrícia Bravanel, sua companheira de muitos anos, não conseguiu segurar as lágrimas, ficou claro que o vínculo que eles compartilhavam ia muito além dos holofotes. Mas o que estava realmente por trás daquela despedida tão emocionante? O que foi dito nos bastidores que tocou não apenas os corações de todos, mas também revelou algo inesperado sobre o futuro de Raul Gil e de Patrícia? Prepare-se, porque a história da última gravação de Raul Gil vai muito além do que você imagina. A tensão nos bastidores do estúdio era palpável, quase como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Hoje, tudo seria diferente. Raul Gil estava prestes a gravar seu último programa, e a expectativa de todos era uma mistura de nervosismo e gratidão. Aqueles que haviam trabalhado com ele ao longo dos anos sabiam que o momento seria histórico, mas ao mesmo tempo, quase insuportavelmente carregado de emoção. A equipe técnica estava um tanto mais atenta, verificando as câmeras, ajustando o áudio e a iluminação com uma precisão quase obsessiva. Cada detalhe era crucial, como se cada segundo da gravação fosse uma lembrança que precisaria ser imortalizada. Nos corredores, membros da produção sussurravam entre si, ainda tentando processar que o fim daquela era estava tão próximo. Mas, no fundo, havia um sentimento coletivo de respeito e gratidão por tudo que Raul Gil havia construído na televisão brasileira. Os colegas apresentadores estavam nervosos, mas com um sorriso nostálgico no rosto. Cada um deles tinha uma memória especial para compartilhar sobre os anos de convivência com Raul, e, no fundo, sabiam que aquele seria o último programa Raul Gil que iriam apresentar juntos. Os convidados, muitos deles estrelas que já haviam passado pelo palco do programa, se preparavam com o mesmo sentimento, uma despedida cheia de carinho e reconhecimento. No camarim de Raul, a atmosfera era diferente. Ele estava sereno, mas seus olhos refletiam uma mistura de emoção e gratidão. Sabia que aquele era o momento de encerrar um ciclo, mas também estava consciente de que sua carreira deixaria uma marca indelével na TV brasileira. Ele se olhou no espelho e fez um último ajuste em sua camisa, como sempre fazia antes de cada programa, mas dessa vez com um toque mais delicado, quase como se estivesse dizendo adeus a si mesmo. O estúdio estava mais iluminado e decorado do que o habitual. O cenário, que normalmente exibia as cores vibrantes do programa Raul Gil, agora trazia um toque mais intimista e emotivo. No palco, um grande painel exibindo fotos de Raul ao longo dos anos, desde seus primeiros dias na TV até os momentos mais recentes de sua carreira. Cada imagem era um fragmento da história que ele ajudara a construir, um lembrete do legado que estava deixando para trás. O público que lotava o estúdio era especial. Familiares, amigos e fãs mais antigos do apresentador estavam presentes, escolhidos para compartilhar aquele momento único. A plateia, muitas vezes vibrante e cheia de energia, estava mais silenciosa do que o normal, como se cada aplauso tivesse um peso maior, uma reverência silenciosa ao fim de uma era. Alguns fãs não conseguiam esconder as lágrimas, sabendo que estavam ali não apenas para assistir ao programa, mas para se despedir de um dos maiores nomes da televisão brasileira. Ao redor do palco, flores eram dispostas em pequenos arranjos, com fitas douradas e vermelhas, uma forma simbólica de dar àquele programa a atmosfera de uma grande celebração de despedida. No telão, era possível ver flashes de momentos marcantes da carreira de Raul, suas primeiras aparições, os quadros de maior sucesso, e até mesmo os momentos mais emocionantes, como as homenagens que ele havia recebido ao longo dos anos. Cada imagem causava um impacto nos olhos do público e da equipe, que, por mais que tentassem manter a compostura, não conseguiam esconder a emoção que tomava conta de todos. O tom do programa estava carregado de uma energia única. Raul Gil, como sempre, iniciou a gravação com seu sorriso característico, mas a cada palavra que dizia, uma melancolia suave se fazia presente. As palavras de abertura foram mais lentas e profundas do que o normal, marcadas por uma suavidade quase nostálgica. Ele agradeceu ao público, aos colegas e à sua família, destacando que, embora estivesse se despedindo da TV,
O carinho e a lembrança de sua trajetória estariam sempre com ele. A plateia aplaudiu, mas havia um silêncio no ar, como se todos estivessem aguardando o momento exato de entender o real significado daquela despedida. O programa, que sempre foi leve e divertido, tinha agora uma aura solene, mas sem perder a essência do que sempre foi, uma celebração da vida e das conquistas. Raul Gil não estava apenas se despedindo de seu público, ele estava se despedindo de uma parte de sua própria história, e cada olhar de carinho e respeito de sua plateia e dos colegas de trabalho reforçava a importância daquele momento. Com o cenário deslumbrante e a emoção transbordando do palco, o último programa de Raul Gil parecia ser a síntese de tudo o que ele havia conquistado ao longo de sua jornada. Uma despedida emocionante, mas cheia de gratidão, respeito e, acima de tudo, de amor pelo público que o acompanhou por tantos anos. O palco estava silencioso, e as luzes pareciam brilhar com mais intensidade, como se quisessem se eternizar naquele momento. Raul Gil, com um sorriso gentil, olhou para a câmera e para o público, sentindo o peso da despedida, mas também a gratidão profunda que carregava no coração. Ele respirou fundo e, com a voz suave e firme, começou a falar. Queridos amigos, telespectadores, colegas e, claro, minha querida família. Chegou o momento que eu sabia que um dia viria, mas que nunca imaginei que seria tão difícil de encarar. Hoje, me despeço deste palco, mas, antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês que me acompanhou, que esteve comigo ao longo de tantos anos. Sem vocês, eu não teria vivido tudo isso. Sem vocês, eu não teria dado risada, não teria me emocionado, e não teria chegado até aqui. Paulo, como sempre, fazia uma pausa para absorver a reação da plateia, o público aplaudia, mas o sentimento era compartilhado por todos. Era uma despedida, e não havia como esconder a emoção. Eu comecei muito cedo, e como todos sabem, o caminho da televisão nem sempre é fácil. Eu enfrentei dificuldades, barreiras, noites insones tentando encontrar o que fosse meu propósito aqui. Mas a vida, meus amigos, sempre me ensinou algo muito valioso. Quem persevera, sempre chega lá. E eu, que jamais imaginei que estaria aqui, neste momento, olhando para todos vocês, posso afirmar que valeu a pena cada esforço, cada lágrima e cada sorriso. Os olhos de Raul Gil brilhavam, e, embora ele tentasse manter a compostura, a emoção já estava à flor da pele. A plateia sabia que aquelas palavras eram verdadeiras e carregadas de uma sinceridade rara. Quando entrei para a televisão, mal sabia eu o que me esperava. Era um jovem com sonhos grandes, mas também com medo do desconhecido. E se hoje posso olhar para trás com o coração cheio de gratidão, é porque vocês, telespectadores, me permitiram crescer e fazer parte de suas vidas. Cada sorriso que vi na plateia, cada mensagem que recebi ao longo dos anos, cada talento descoberto nesse palco, tudo isso foi uma honra para mim. Ele olhou para a câmera novamente, sentindo o peso de suas palavras, e se dirigiu diretamente ao público que o acompanhava de casa. Quero agradecer, de coração, a minha família, que sempre esteve ao meu lado. Aos meus filhos, que me ensinaram o verdadeiro significado do amor incondicional. A minha esposa, que me apoiou em cada passo dessa jornada. E, claro, aos meus colegas de trabalho, aos meus amigos. O que seria de mim sem essa maravilhosa equipe que sempre acreditou em mim? Cada um de vocês fez parte dessa trajetória que, agora, chega ao fim, mas que ficará eternamente guardada na minha memória. Raul fez uma pausa e, com um sorriso saudoso, continuou. Alguns de vocês devem se lembrar do meu primeiro programa, lá atrás. Eu estava nervoso, inseguro, mas animado. Eu tinha um sonho, conectar-me com as pessoas de uma forma verdadeira. Talvez eu não soubesse, na época, como fazer isso, mas de uma coisa eu tinha certeza. Se eu fosse verdadeiro, se eu fosse eu mesmo, o público sentiria isso. E ao longo dos anos, vocês sentiram, não sentiram? O meu riso, a minha emoção, a minha sinceridade sempre foram a minha marca. Ele deu uma risada suave, lembrando dos primeiros passos. Eu lembro do primeiro grande desafio que enfrentei. Quando comecei a apresentar o programa Raul Gil, não sabíamos se o público ia se conectar com o que queríamos fazer. Mas eu nunca esqueci as palavras que meu pai me disse: o importante não é o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. E foi com essas palavras que enfrentei os momentos difíceis, como quando quase precisei desistir no começo da carreira. Eu me lembro de sair de casa, naquela época, pensando se faria sentido continuar. Mas, graças ao carinho de vocês, consegui seguir em frente. A voz de Raul estava embargada, mas ele não se intimidou. Ele estava ali, diante de todos,
para contar uma parte de sua história que poucos conheciam. É claro, também houve momentos que marcaram minha vida de forma maravilhosa. Como quando vi, pela primeira vez, um de nossos jovens talentos conquistando seu sonho. Ver os olhos de uma criança brilhando de felicidade, porque eu fui um pequeno elo na sua jornada, não tem preço. Esse é o maior prêmio que posso levar comigo. Raul olhou para o público uma última vez, como se absorvesse o calor daquele momento. Eu sempre disse que o programa Raul Gil não era meu. Era nosso. Ele foi feito com o apoio de todos, com o carinho de vocês. E é por isso que me sinto tão privilegiado. Essa jornada, meus amigos, foi de todos nós. Agora, estou seguindo para novos caminhos, mas o amor que eu recebi de vocês jamais será esquecido. A minha despedida não é o fim, mas o começo de uma nova etapa. E, mesmo não estando mais aqui todos os sábados, saibam que estarei sempre com vocês, de coração. A plateia, emocionada, começou a aplaudir de pé, e os olhos de Raul Gil brilharam mais uma vez, não de tristeza, mas de uma gratidão imensa. Ele sabia que havia cumprido sua missão. Obrigado, de coração, por tudo. Vocês são a razão de eu estar aqui. Até logo, mas nunca um adeus. O silêncio tomou conta do estúdio enquanto a despedida de Raul Gil ecoava em cada canto do palco. Uma despedida que, apesar de dolorosa, estava cheia de amor, sabedoria e, acima de tudo, de esperança para o futuro. Patrícia Bravanel estava sentada ao lado de Raul Gil, sorrindo como sempre, mas com os olhos brilhando de uma emoção difícil de disfarçar. Ela tentava manter a compostura, mas seu rosto expressava algo que ela sabia que não poderia esconder. A despedida de Raul significava mais do que um simples programa chegando ao fim. Era o fechamento de um ciclo de amizade, respeito e muitos anos de convivência. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, mas, como uma onda avassaladora, a emoção começou a tomar conta dela. Raul, com seu jeito sereno e acolhedor, falou suas últimas palavras ao público, mas Patrícia já não conseguia segui-lo como antes. Ela olhava para ele com o coração apertado, como se cada palavra de despedida ecoasse mais forte dentro dela. As palavras dele estavam marcadas de gratidão e reflexão, e isso tocava profundamente Patrícia, que via naquele momento não apenas o fim de uma era, mas também o fim de uma parceria que havia se transformado em algo muito mais significativo. Quando Raul mencionou a família, a plateia e seus colegas, Patrícia sentiu um nó na garganta. Ela sabia que o tempo havia chegado, mas ainda assim, a sensação de que perderia algo que fazia parte de sua própria história deixou tomada por um turbilhão de emoções. Tentou controlar as lágrimas, mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e ela rapidamente a limpou, tentando disfarçar, mas a plateia, sensível àquela despedida, percebeu a fragilidade do momento. O cenário estava iluminado, o estúdio estava cheio de emoções, e os olhos de Patrícia estavam fixos em Raul. Ela sabia que ele havia sido mais do que um colega de trabalho. Ele fora uma inspiração, um mentor e, mais importante ainda, um amigo de longa data. Sua mente rapidamente viajou para os primeiros dias em que começou a trabalhar ao lado dele. Ela, ainda jovem e em busca de seu próprio espaço no mundo da televisão, havia encontrado em Raul uma figura paterna que a guiaria e a apoiaria ao longo dos anos. A relação entre Patrícia e Raul Gil não era apenas de trabalho. Ela cresceu acompanhando o programa e sempre teve Raul como uma referência. Desde que era criança, ouvia as histórias de como ele conquistou seu espaço na televisão e de como suas palavras eram recheadas de sabedoria e gentileza. Mesmo depois de anos no palco, ela jamais imaginou que viveria esse momento de despedida tão perto dele. Durante os ensaios e gravações, os dois compartilham risadas, segredos e até mesmo algumas frustrações. Patrícia tinha um carinho imenso por Raul, e ele sempre foi aquele apoio incondicional que ela sabia que poderia contar. Mesmo quando ela se tornou mãe e passou a dividir o tempo entre a vida pessoal e profissional, Raul sempre esteve lá para lhe oferecer uma palavra amiga, um conselho sincero ou até mesmo para fazê-la rir nos dias difíceis. Hoje, ao vê-lo falar sobre a despedida, Patrícia sabia que aquilo era mais do que um simples programa de TV. Era o fim de uma jornada compartilhada, uma amizade que ultrapassava o espaço de um palco e tocava as vidas de ambos de uma maneira única. Quando ele falou sobre seus filhos e a família, Patrícia sentiu um aperto no coração. Ela sabia que Raul estava se despedindo, mas também sabia que ele levaria consigo o legado de tudo que construiu. Em determinado momento, Raul olhou para Patrícia e seus olhos se encontraram. Não foi necessário dizer nada. Eles se entenderam naquele simples olhar. Não era um olhar de tristeza, mas de profunda gratidão. A conexão entre eles transcendia qualquer palavra, e naquele instante,
Ambos sabiam que a amizade que construíram ao longo dos anos jamais seria esquecida. Raul, com um sorriso terno, deu um leve aceno de cabeça, como quem dizia, eu estou em paz. Patrícia, por sua vez, respondeu com um pequeno sorriso e um olhar cheio de carinho. Mesmo com as lágrimas que insistiam em cair, ela sabia que aquele momento, apesar de doloroso, era um símbolo de tudo que haviam vivido juntos. E, apesar da despedida, ela sabia que a amizade e o respeito mútuo continuariam a existir, independentemente do que o futuro reservasse. O momento de compreensão. Quando o programa chegou ao fim, Patrícia se levantou, como se fosse natural, e se aproximou de Raul para um abraço. Foi um abraço longo e apertado, como se ambos quisessem congelar aquele momento para sempre. O estúdio, antes repleto de risadas e animação, agora estava marcado pela silenciosa e profunda emoção da despedida. Patrícia, ao se afastar de Raul, enxugou as lágrimas, mas, dessa vez, não tentou esconder. Ela sabia que aquele momento seria único, e não se importava com o fato de estar visivelmente emocionada. O que importava era que, ao lado de Raul Gil, ela aprenderá muito mais do que apenas sobre televisão. Ela aprenderá sobre amizade, generosidade e sobre a importância de deixar um legado de bondade e respeito. Eu te amo, Raul, Patrícia sussurrou, com a voz embargada, mas cheia de sinceridade. Raul sorriu, e com um gesto simples, mas carregado de significado, colocou a mão sobre o ombro dela. Eu também te amo, minha querida. E obrigado por tudo. As palavras de Raul, ditas com carinho e humildade, ecoaram no coração de Patrícia. A despedida estava feita, mas a memória daquele momento, a memória de uma vida inteira de trabalho juntos, jamais se apagaria. Nos bastidores, a atmosfera estava carregada de uma emoção que ia além da simples despedida de um apresentador. Era o fim de uma era, e todos, sem exceção, sentiam o peso daquele momento. A produção, os diretores, os técnicos, e até os estagiários que estavam ali pela primeira vez, sabiam que estavam testemunhando algo único. O programa de Raul Gil havia sido uma parte fundamental da televisão brasileira, e, embora todos estivessem cientes de que o ciclo estava se fechando, ninguém queria acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. As câmeras estavam ligadas, e o palco estava iluminado, mas nos bastidores o movimento era quase imperceptível. As pessoas se movimentavam em silêncio, tentando se concentrar, mas a emoção era inegável. Em um canto, um técnico de som enxugava discretamente uma lágrima, lembrando-se de como, nos primeiros anos do programa, Raul sempre chegava à gravação com um sorriso contagiante, sempre disposto a ouvir todos, independentemente do cargo ou da função. Para ele, ninguém era pequeno demais. Raul fazia todos es sentirem importantes. Lembro quando Raul insistiu que eu deveria ficar mais tempo aqui e não sair para outro trabalho. Ele sempre teve esse olhar atento às pessoas ao seu redor. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele era calma no caos, disse um dos diretores, que estava com Raul desde o início da trajetória do programa. Sua voz tremia, mas ele sorria ao recordar os dias mais difíceis nos bastidores, quando Raul foi o apoio de todos, oferecendo conselhos e palavras de otimismo. Raul sempre foi mais que um chefe ou um apresentador. Ele era a alma do programa. Em um dos camarins, outro colega técnico começou a contar uma história divertida, fazendo todos ao redor rirem para aliviar a tensão do momento. Eu lembro da vez em que Raul fez uma piada tão sem graça, mas ele estava tão convicto de que era boa, que ninguém teve coragem de contar que era péssima. Até hoje me pergunto como ele conseguiu fazer todos rirem de algo tão sem graça, disse ele com um sorriso nostálgico. Todos na sala caíram na gargalhada, lembrando-se das piadas espontâneas e dos momentos leves que Raul sempre trazia para o ambiente de trabalho. Mas, à medida que as histórias passavam de um lado para o outro, um silêncio se instalou no ar quando o diretor de produção entrou na sala, com os olhos vermelhos. Ele se aproximou de Raul para fazer um agradecimento final, e não conseguiu falar por alguns segundos, como se estivesse tentando reunir coragem para expressar tudo o que sentia. Raul, você sempre acreditou em mim, quando eu ainda era um novato. Me ensinou a ter paciência, me mostrou o quanto carinho com a equipe era fundamental. E eu jamais vou esquecer disso, disse ele, com a voz embargada. Raul, com um gesto simples, passou a mão em seu ombro e sorriu de forma acolhedora, como só ele sabia fazer. A gente constrói tudo junto, meu amigo. Cada passo dado foi uma conquista nossa, respondeu Raul, com a sinceridade de quem sabia que aquele ciclo estava sendo encerrado, mas que ele levava com ele o amor e o respeito de todos. Enquanto a gravação do programa continuava, nas salas e corredores de produção o clima era de profunda gratidão e reflexão.
Embora as câmeras estivessem capturando os momentos mais visíveis de emoção, o que acontecia nos bastidores não era menos significativo. A produção estava repleta de gente que passou anos trabalhando ao lado de Raul, e para todos ali, ele era mais do que um colega de trabalho. Raul tinha a capacidade de fazer todos se sentirem como parte de uma grande família, e por isso, sua despedida estava sendo sentida profundamente. Muitas pessoas, que ao longo dos anos haviam trabalhado lado a lado com Raul, vieram expressar sua gratidão. Alguns, com lágrimas nos olhos, entregaram pequenos presentes simbólicos a Raul, como lembranças dos tempos de convivência. Outros se limitavam a um abraço silencioso, um gesto que dizia tudo. Era impossível ignorar o clima de despedida, mas o que se destacava era o sentimento de gratidão. As palavras de carinho eram trocadas a cada esquina, e, por mais que tentassem manter o profissionalismo, os sorrisos se misturavam com os olhos marejados. Raul, por sua vez, respondia a todos com palavras cheias de carinho e gratidão. Vocês são parte disso tudo. Cada um aqui tem sua importância, e sem vocês, eu jamais teria chegado onde cheguei. Quero agradecer por cada momento, por cada apoio e, principalmente, pela amizade. Vocês foram minha família durante todos esses anos, disse-ele a todos que se aproximaram. Para ele, não existia uma hierarquia dentro da equipe, todos eram igualmente importantes, e isso transparecia nas palavras e atitudes de cada um que passava por ele naquele dia. Patrícia Bravanel, ao observar os bastidores, sentia a mesma emoção que tomava conta de Raul. Ela via os colegas e membros da produção conversando com ele, deixando suas mensagens de gratidão, e se emocionava a cada gesto de carinho. Ela sabia que aquele não era apenas o fim de um programa, mas o fim de uma etapa de sua própria vida também. Ela já havia compartilhado momentos intensos com Raul, mas aquele momento de despedida era inevitável. Ela, como todos, estava ali para fazer história. Enquanto as câmeras registravam os olhares emocionados de Raul e Patrícia, os bastidores eram um cenário onde o amor, o respeito e a gratidão estavam presentes em cada gesto. A sensação de que estavam fazendo parte de algo inesquecível preenchia cada canto do estúdio. Aquele último programa de Raul Gil não era apenas o fim de uma jornada televisiva. Era a despedida de uma família que se formou ao longo de décadas, e que agora, apesar da dor da separação, sabia que todos levariam com eles a essência daquilo que construíram juntos. À medida que a gravação de despedida de Raul Gil seguia seu curso, a emoção tomava conta não apenas dos presentes no estúdio, mas também de milhões de telespectadores que acompanhavam o programa ao vivo. O clima, que já estava repleto de nostalgia e carinho nos bastidores, transbordava para o público presente, que, com lágrimas nos olhos, assistia àquele momento histórico com um sentimento de perda e, ao mesmo tempo, gratidão. No estúdio, o público estava envolvido e, mesmo antes da fala final de Raul, os aplausos não cessavam. Muitos fãs que estavam ali para vê-lo pela última vez não conseguiam esconder as lágrimas. Alguns deles, mais velhos, recordavam o impacto de Raul Gil em suas vidas desde a juventude. Para eles, Raul era mais do que um apresentador. Ele era uma parte fundamental da história da televisão brasileira. Enquanto ele se despedia, o sentimento de um ciclo que se fechava era universal, atingindo todas as idades. Nas casas de milhões de telespectadores, o mesmo cenário se repetia. As redes sociais estavam tomadas por mensagens emocionadas, expressando quanto Raul Gil havia tocado as vidas das pessoas ao longo de tantos anos. A hashtag Despedida Raul Gil se espalhou rapidamente, e em poucas horas, milhões de postagens, fotos e vídeos começaram a circular. Fãs de todas as idades compartilhavam recordações de momentos inesquecíveis assistindo ao programa de Raul, mencionando como ele havia sido uma fonte constante de alegria, sabedoria e diversão. Raul Gil, você foi a voz que nos acompanhou por tantas décadas. Hoje é o fim de uma era, mas o seu legado vai viver em cada um de nós, escreveu uma fã no Twitter, com uma foto antiga de seu programa. A postagem foi acompanhada de dezenas de comentários e retweets de outros fãs, que expressavam o mesmo sentimento de saudade e gratidão. As mensagens foram repletas de histórias de pessoas que cresceram ao lado dele, assistindo ao programa todas as semanas, esperando ansiosos para ver o carisma e a energia de Raul em cada episódio. A emoção das redes sociais não era apenas refletida nas palavras, mas também nas imagens que circulavam. Vídeos curtos dos melhores momentos de Raul, incluindo suas piadas e interações com os convidados, eram compartilhados em massa, com legendas que agradeciam pelo tempo em que ele fez parte da vida de tantas pessoas. Não havia uma rede social que escapasse do tributo coletivo que Raul Gil estava recebendo. O apresentador, mesmo na sua despedida, unia gerações e proporcionava um último ato de união entre seus admiradores.
Interatividade com os fãs. Durante o programa, a equipe, consciente da importância daquele momento e da emoção que o público em casa estava vivendo, decidiu integrar a participação dos fãs de uma forma única. Em uma parte especial do programa, os fãs que estavam presentes no estúdio foram convidados a se expressar ao vivo, contando suas histórias pessoais e compartilhando suas memórias com Raul Gil. Um a um, os fãs subiram ao palco, seus rostos iluminados pela luz suave do estúdio, enquanto a emoção transbordava de cada palavra dita. Raul, eu sou fã do seu programa desde que era criança. Lembro do meu avô me dizendo que, em cada programa, você trazia um pouco de alegria para as nossas casas. Você não só fez a gente rir, mas também nos ensinou a ser pessoas melhores. Obrigada por tudo, disse uma jovem, com a voz embargada. O público no estúdio aplaudiu, e Raul, com a humildade que sempre teve, acenou em agradecimento, visivelmente tocado pelas palavras da fã. Além disso, o programa criou uma interação direta com os telespectadores em casa, incentivando-os a enviar mensagens de despedida ao vivo por meio de redes sociais. Alguns fãs gravaram vídeos emocionantes, compartilhando suas histórias mais íntimas com Raul, como, por exemplo, como ele tinha sido uma companhia constante durante períodos difíceis ou como seu programa trazia alegria em momentos de tristeza. Essas mensagens foram transmitidas ao vivo no programa, fazendo com que a despedida fosse ainda mais pessoal e profunda para todos. As redes sociais estavam inundadas com histórias de fãs, desde os mais jovens até os mais velhos, que estavam se despedindo de Raul com palavras de carinho e agradecimento. Pessoas compartilhavam fotos e vídeos antigos de seus programas, refletindo sobre como a televisão de Raul Gil moldou suas infâncias e seus valores. Eu cresci assistindo ao Raul, e o programa dele foi sempre a minha janela para a diversão e os bons valores. Hoje, eu me despeço com o coração cheio de gratidão, escreveu outro fã no Facebook. As mensagens continuaram a chegar durante todo o programa. Alguns vídeos de fãs chorando, dizendo palavras de carinho a Raul, tornaram-se virais, tocando ainda mais os corações daqueles que estavam assistindo ao programa. No entanto, o maior tributo estava nos comentários coletivos, nas redes sociais, que formavam um coro uníssono de gratidão e emoção. À medida que a gravação de despedida de Raul Gil seguia seu curso, a emoção tomava conta não apenas dos presentes no estúdio, mas também de milhões de telespectadores que acompanhavam o programa ao vivo. O clima, que já estava repleto de nostalgia e carinho nos bastidores, transbordava para o público presente, que, com lágrimas nos olhos, assistia àquele momento histórico com um sentimento de perda e, ao mesmo tempo, gratidão. No estúdio, o público estava envolvido e, mesmo antes da fala final de Raul, os aplausos não cessavam. Muitos fãs que estavam ali para vê-lo pela última vez não conseguiam esconder as lágrimas. Alguns deles, mais velhos, recordavam o impacto de Raul Gil em suas vidas desde a juventude. Para eles, Raul era mais do que um apresentador. Ele era uma parte fundamental da história da televisão brasileira. Enquanto ele se despedia, o sentimento de um ciclo que se fechava era universal, atingindo todas as idades. Nas casas de milhões de telespectadores, o mesmo cenário se repetia. As redes sociais estavam tomadas por mensagens emocionadas, expressando quanto Raul Gil havia tocado as vidas das pessoas ao longo de tantos anos. A hashtag Despedida Raul Gil se espalhou rapidamente, e em poucas horas, milhões de postagens, fotos e vídeos começaram a circular. Fãs de todas as idades compartilhavam recordações de momentos inesquecíveis assistindo ao programa de Raul, mencionando como ele havia sido uma fonte constante de alegria, sabedoria e diversão. Raul Gil, você foi a voz que nos acompanhou por tantas décadas. Hoje é o fim de uma era, mas o seu legado vai viver em cada um de nós, escreveu uma fã no Twitter, com uma foto antiga de seu programa. A postagem foi acompanhada de dezenas de comentários e retweets de outros fãs, que expressavam o mesmo sentimento de saudade e gratidão. As mensagens foram repletas de histórias de pessoas que cresceram ao lado dele, assistindo ao programa todas as semanas, esperando ansiosos para ver o carisma e a energia de Raul em cada episódio. A emoção das redes sociais não era apenas refletida nas palavras, mas também nas imagens que circulavam. Vídeos curtos dos melhores momentos de Raul, incluindo suas piadas e interações com os convidados, eram compartilhados em massa, com legendas que agradeciam pelo tempo em que ele fez parte da vida de tantas pessoas. Não havia uma rede social que escapasse do tributo coletivo que Raul Gil estava recebendo. O apresentador, mesmo na sua despedida, unia gerações e proporcionava um último ato de união entre seus admiradores. Interatividade com os fãs. Durante o programa, a equipe, consciente da importância daquele momento e da emoção que o público em casa estava vivendo,
decidiu integrar a participação dos fãs de uma forma única. Em uma parte especial do programa, os fãs que estavam presentes no estúdio foram convidados a se expressar ao vivo, contando suas histórias pessoais e compartilhando suas memórias com Raul Gil. Um a um, os fãs subiram ao palco, seus rostos iluminados pela luz suave do estúdio, enquanto a emoção transbordava de cada palavra dita. Raul, eu sou fã do seu programa desde que era criança. Lembro do meu avô me dizendo que, em cada programa, você trazia um pouco de alegria para as nossas casas. Você não só fez a gente rir, mas também nos ensinou a ser pessoas melhores. Obrigada por tudo, disse uma jovem, com a voz embargada. O público no estúdio aplaudiu, e Raul, com a humildade que sempre teve, acenou em agradecimento, visivelmente tocado pelas palavras da fã. Além disso, o programa criou uma interação direta com os telespectadores em casa, incentivando-os a enviar mensagens de despedida ao vivo por meio de redes sociais. Alguns fãs gravaram vídeos emocionantes, compartilhando suas histórias mais íntimas com Raul, como, por exemplo, como ele tinha sido uma companhia constante durante períodos difíceis ou como seu programa trazia alegria em momentos de tristeza. Essas mensagens foram transmitidas ao vivo no programa, fazendo com que a despedida fosse ainda mais pessoal e profunda para todos. As redes sociais estavam inundadas com histórias de fãs, desde os mais jovens até os mais velhos, que estavam se despedindo de Raul com palavras de carinho e agradecimento. Pessoas compartilhavam fotos e vídeos antigos de seus programas, refletindo sobre como a televisão de Raul Gil moldou suas infâncias e seus valores. Eu cresci assistindo ao Raul, e o programa dele foi sempre a minha janela para a diversão e os bons valores. Hoje, eu me despeço com o coração cheio de gratidão, escreveu outro fã no Facebook. As mensagens continuaram a chegar durante todo o programa. Alguns vídeos de fãs chorando, dizendo palavras de carinho a Raul, tornaram-se virais, tocando ainda mais os corações daqueles que estavam assistindo ao programa. No entanto, o maior tributo estava nos comentários coletivos, nas redes sociais, que formavam um coro uníssono de gratidão e emoção. O tributo coletivo do público tornou-se o destaque da despedida de Raul Gil. Não se tratava apenas de uma despedida do apresentador, mas sim de uma celebração de seu legado, de tudo que ele havia feito por tantas pessoas ao longo dos anos. Cada mensagem, cada foto, cada vídeo compartilhado nas redes sociais foi uma peça de um mosaico de memórias que unia pessoas de diferentes idades, origens e histórias de vida, mas todos com um único ponto em comum: Raul Gil. E, quando Raul finalmente se despediu, olhando para a câmera e dizendo suas palavras finais, o tributo nas redes sociais alcançou um pico de emoção. As palavras de Raul, simples, mas profundas, marcaram o fim do programa, mas também iniciaram o início de uma nova fase em que ele passaria a ser ainda mais reverenciado como uma lenda da televisão brasileira. O legado de Raul Gil, como mestre da comunicação e da alegria, permaneceria não apenas nas lembranças de quem o viu ao vivo, mas também no tributo contínuo de milhões de pessoas que o admiraram por gerações. O público, tanto presente no estúdio quanto de casa, deixou claro: Raul Gil jamais seria esquecido. Após a despedida, Raul Gil se retirou dos holofotes por alguns instantes, tentando absorver a intensidade da despedida e refletir sobre o que viria a seguir. Para ele, a transição não seria uma aposentadoria silenciosa, mas uma nova fase de sua vida. Em suas palavras finais, durante o programa, ele revelou um pouco de seus planos para o futuro. Eu sempre digo que a vida é feita de ciclos, e esse é o momento de fechar esse capítulo na TV. Mas isso não significa que vou parar de trabalhar ou de compartilhar a minha energia com as pessoas, disse Raul, com seu sorriso caloroso. Agora, é o momento de aproveitar mais a minha família, de descansar e de também explorar novas formas de me comunicar. As redes sociais, por exemplo, me interessam muito. Eu quero criar conteúdos que toquem as pessoas do mesmo jeito que eu sempre fiz na televisão, mas de um jeito mais íntimo, mais próximo. O público, que acompanhava a despedida ao vivo, ficou emocionado ao ver Raul falar sobre seu futuro, sentindo uma mistura de tristeza por vê-lo partir da TV, mas também empolgação pelo que viria a seguir. Raul sabia que o momento de deixar os palcos da televisão aberta havia chegado, mas sua jornada não se encerrava ali. Ele compartilharia sua sabedoria, seu humor e sua energia com seus seguidores nas plataformas digitais, criando vídeos, podcasts e quem sabe até novos projetos televisivos. Acredito que, ao longo dos anos, aprendi muito. Agora, é hora de ensinar e compartilhar essas histórias de uma maneira diferente. A vida continua, e ela está cheia de possibilidades. Raul também falou sobre o desejo de passar mais tempo com seus filhos e netos, algo que ele sentia que havia sido deixado em segundo plano devido à sua agenda intensa ao longo dos anos.
A família sempre foi a base de tudo. Eu quero aproveitar mais esses momentos e estar mais presente na vida dos meus entes queridos. Isso, para mim, é o verdadeiro tesouro, disse ele, com um olhar de gratidão. Embora tenha sido um momento de despedida, suas palavras deram a todos a sensação de que Raul estava apenas começando algo novo, mais pessoal, mais voltado para os valores que sempre defendeu. O fim de seu programa não era o fim de sua carreira, mas um novo começo. Enquanto Raul começava a vislumbrar essa nova fase, Patrícia Bravanel estava diante de um novo desafio. O que seria de seu futuro sem a presença constante de Raul Gil em seu lado? Ela havia acompanhado toda a sua jornada e, por muitos anos, ambos formaram uma dupla que cativava o público pela química e cumplicidade que compartilhavam. A despedida de Raul significava não apenas o fim de um ciclo profissional, mas também o fechamento de uma etapa importante em sua própria carreira. Em seus primeiros momentos após a despedida de Raul, Patrícia se sentiu um pouco perdida, ainda absorvendo a sensação de vazio que a presença dele deixava. Ela havia começado sua jornada ao lado de Raul, aprendendo com ele os segredos da televisão, o jeito de conduzir uma conversa, de fazer o público rir e se emocionar. A relação entre eles não era apenas profissional, mas também de amizade verdadeira. Raul sempre foi um mentor para Patrícia, alguém que acreditava em seu talento e a guiava com paciência e sabedoria. Eu sempre disse que Raul Gil foi meu grande mestre. Ele me ensinou muito mais do que qualquer escola de TV poderia ensinar. Ele me fez acreditar que eu tinha meu próprio espaço nesse universo, disse Patrícia, durante uma entrevista após o programa de despedida. Hoje, é um misto de gratidão, saudade e, claro, também medo do desconhecido. Ele foi meu parceiro, meu amigo, meu guia. Agora, tenho que encontrar meu próprio caminho sem ele ao meu lado. O futuro de Patrícia parecia incerto, mas ela sabia que o que aprendesse de Raul a acompanharia para o resto da vida. Ela estava preparada para seguir com o legado que ele lhe deixará, mesmo sem a presença dele ao lado. Claro que eu vou sentir falta do Raul. Ninguém pode substituir uma amizade como a nossa. Mas o que a gente construiu juntos vai permanecer, e o programa vai continuar com o mesmo carinho, a mesma energia. Nos primeiros dias após a despedida, Patrícia começou a repensar a direção de sua carreira. Embora estivesse envolvida em outros projetos de entretenimento, como suas participações no programa Silvio Santos, ela sabia que esse era o momento de repensar seus próximos passos. Talvez uma nova parceria, ou talvez ela mesma desse um passo à frente, sem a necessidade de um parceiro para se destacar. Não sei o que o futuro me reserva, mas estou pronta para novos desafios. Sei que posso fazer isso sozinha, assim como fiz ao lado do Raul. Vou levar o que aprendi com ele e transformar isso em algo novo e significativo, refletiu Patrícia. O futuro que se abria para ela era de novas possibilidades, mas também de muita saudade do tempo compartilhado com Raul. Embora as coisas mudassem, a conexão entre Raul e Patrícia não seria quebrada. Ela continuaria a apoiá-lo em seus novos projetos e ele, por sua vez, sempre estará por trás dela, torcendo para o sucesso da amiga que considerava como uma filha. A despedida no palco do programa foi apenas o início de uma nova etapa para ambos. Cada um seguiria seu caminho, mas o vínculo criado entre eles, construído ao longo de tantos anos, nunca se perderia. No fim, o que ficou claro para todos é que, embora Raul Gil estivesse fechando um ciclo, ele e Patrícia continuariam a ser uma parte importante um da vida do outro, como amigos e profissionais. O fim de uma era, mas o começo de um novo capítulo.